A paz seja convosco. Queremos louvar, adorar e bendizer o teu nome, o nome do Senhor, mais um dia, mais um domingo em que o Senhor nos proporciona a possibilidade de estarmos na tua casa, louvando, adorando e bendizendo o seu nome. Queremos agradecer a Deus em oração por essa feliz e rica oportunidade. Senhor Deus, queremos louvar o Senhor por mais esse dia, agradecer porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, pedindo que o teu Espírito Santo nos guie, nos oriente, nos dê direção. Fale conosco, que nós, através da ministração da tua palavra, nós possamos ser edificados e conhecer um pouco mais do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que vive, aquele que é o eterno. Estamos aqui nesta manhã para aprender um pouco mais de Deus, aprender um pouco mais dos pecados que militam contra o nosso espírito, com o objetivo de nos dominar. E esse é o nosso 15º tema. Nós começamos na semana passada e o tema é ira. Fazendo o nosso breve resumo, para darmos continuidade ao tema, nós falamos que ninguém está livre da presença da ira e imune ao seu veneno. A ira é um aspecto garantido da nossa natureza caída. Então, todo ser humano que andou pela face da terra, exceto Jesus Cristo, todos tiveram ira em seus corações. Até mesmo em lares cristãos, até mesmo em igrejas, a ira ela é manifesta. Uma coisa que nós conseguimos observar, e falamos na semana passada, é que normalmente a ira ela é manifesta contra aqueles que nós dizemos que amamos, aquelas pessoas que são mais próximas a nós. Talvez por conviverem mais conosco, talvez por nós termos mais liberdade de sermos quem realmente nós somos, mas a ira ela se manifesta. A ira nada mais é do que um sentimento profundo de rancor, normalmente carregada de antagonismo. Por que antagonismo? Porque se ela é manifesta em relação às pessoas que nós dizemos que amamos, como nós podemos nos irar contra elas? Então, aquelas pessoas que nós amamos, ou dizemos que amamos, nós manifestamos a ira contra elas. O foco principal tem a ver com as nossas reações malvadas, malignas, pecaminosas, às ações, às palavras do outro. Então, quando alguém age de uma maneira que me afronta, que mexe com a minha honra, com o meu desejo, com a minha vontade, eu reajo de uma maneira pecaminosa, e isso chama-se ira. O fato de reagirmos ao pecado real de outra pessoa contra nós não torna nossa ira correta. Muitas pessoas acham que, porque não tiveram nada a ver com a história, a culpa não é deles, eles têm direito a reagir como assim quiserem, e isso é um engano. Ao reconhecer a nossa ira, e esse é o primeiro passo, nós temos de admitir que ninguém nos faz ficar com ira. Ninguém te deixa irado. As pessoas elas não têm essa autoridade, não têm esse poder. Estava mexendo lá no Facebook aqui antes de começar, aí estava lá assim, aquelas frases, né, de aqueles posters lá, e fala assim: espero que Satanás não seja capaz de te impedir de dizer Jesus eu te amo. Quem é Satanás para impedir nós de fazermos alguma coisa? A malignidade, a maldade, ela está dentro do nosso coração. A maldade e a malignidade não é algo que vem de fora. Ela simplesmente faz com que nós exteriorizemos algo que já está no nosso coração. E eu trago a tua memória, nós já meditamos no livro O Mal que Habita em Mim. Então, ao reconhecer a nossa ira, nós temos que admitir que ninguém nos faz ficar com ira. As palavras ou atitudes de alguém talvez revelem aquilo que está no seu coração. E a ira já está lá. Geralmente pode ser do nosso orgulho, pode ser do nosso egoísmo, ou o nosso desejo de sermos melhor do que os outros. A coisa, ela tem que ser feita do meu jeito. E se não for, eu fico irado.
Normalmente a situação é assim, em qualquer região, seja no trânsito, em qualquer situação, no trânsito, no trabalho, na escola, no relacionamento, quando as pessoas elas se desafiam a fazer uma coisa diferente daquilo que você tinha planejado, normalmente gera um desconforto, muitas vezes relacionado com a ira. No entanto, somos nós que decidimos reagir às más atitudes dos outros para conosco. Quando você se ira, e aí normalmente que vem em filmes e até nas nossas vidas, a gente fala, não foi isso que eu queria dizer, não foi isso que eu quis falar, não era com essa gravidade, não era bem assim. É exatamente isso, é exatamente dessa maneira. Somos nós que decidimos reagir às más atitudes dos outros para conosco. E aí nós, no finalzinho da aula, nós consideramos as orientações de Pedro, que nós estamos meditando no culto noturno, aos escravos que eram maltratados por donos que eram maus, eram gentios, eles eram cruéis, pessoas que, como escravos, nos dias de hoje iam ser reputados como corretos em agir mal, em levantar uma bandeira de defesa de alguma coisa. Mas o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 20, nós finalizamos nossa aula na semana passada nesse texto, falou assim: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons, mas também aos maus, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento, quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Então ele traz a figura de Cristo como exemplo, Pedro traz, e fala, ele foi afrontado, foi rejeitado, foi espancado, foi colocado numa cruz, e em nenhum momento ele devolveu em ira, em indignação, em revolta, em blasfêmia, mas pelo contrário, ele pedia perdão por aqueles que o afligiam, por aqueles que estavam o acusando. E para nós é também um desafio, mas é algo que nos é exortado através da palavra. As orientações de Pedro aos escravos são uma aplicação específica de um princípio muito mais abrangente. Nossa reação a qualquer tratamento injusto deve ter em vista a consciência para com Deus. Sempre que nós formos reagir, nós temos que sempre pensar: quem está sendo realmente afrontado? Será que é a pessoa? Ou será que é o cristianismo? Ou será que é a figura do próprio Deus? Isso significa levar em conta a vontade e a glória de Deus. Como Deus espera que eu haja, que eu reaja nessa situação? Nós somos colocados, nós somos, a palavra de Deus diz, nós somos levados ao matadouro todos os dias. E a figura da ovelha que é levada ao matadouro, o exemplo maior é Cristo, em que ele, em nenhum momento, ele abriu a boca. Como uma ovelha muda, ele foi entregue aos seus tosqueadores. E Jesus, ele pede, ou melhor, ele coloca para nós essa condição de cristianismo. Como nós vamos reagir, ou como nós vamos agir diante de uma situação em que nós somos afrontados. Esta é uma situação difícil. Creio que essa situação difícil, ou esse tratamento injusto, está sob o controle soberano de Deus, e que em sua infinita sabedoria e bondade Ele está usando as circunstâncias para me deixar mais parecido com Cristo. Cada situação, cada afronta, cada rejeição, quem está no controle é Deus. Será que Ele está usando? Será que Ele é soberano o suficiente? Será que Ele realmente está no controle? Ou eu tenho que me defender e eu tenho que fazer a minha parte nesse sentido? Romanos 8, 28. Menino, por gentileza. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o versículo que fala exatamente a respeito desse tema que nós estamos falando.
coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Tudo o que é uma afronta, a rejeição, o assalto, o roubo, a falta de respeito, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. A situação que nós passamos, quando nós passamos, nós não conseguimos ver Deus. E talvez você tenha em mente alguma situação que você está passando, ou que você já passou. E nós temos que sempre ter em mente que quem está no controle é Cristo, é Deus. Se você realmente tem isso no teu coração, você vai conseguir olhar para as coisas e para as situações de uma maneira muito diferente. Comentei com vocês no domingo passado, retrasado, que eu estou lendo um livro em que ele conta um resumo da biografia de 3 homens. E eu li mais um homem, a biografia de mais um homem essa semana. E ele chegou com a esposa dele e a sua criança pequena, e aquela criança e a mulher dele faleceu rapidamente. Passados uns 5, 10 anos, ele casou de novo e faleceu de novo. E viam falecer os filhos e eles iam nascendo. E ele era no campo missionário. E a situação difícil, e aquela coisa não dava fruto. E ele falava assim: a única forma de eu conseguir resistir é saber que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, e que aquilo que eu estou passando tem um propósito diante do Senhor. E se eu morrer, seja para a glória de Deus. E se eu estiver vivo, que também seja para a glória de Deus. E aquele homem estava passando uma situação extrema, uma situação extrema, e ele se apegava nisso. E aí ele foi preso num certo momento, e ele ficou 10 meses. Ele chegou a casar uma terceira vez, e a esposa dele estava grávida. E aquele homem, ele era colocado numa prisão sem nenhum tipo de direito, nenhum tipo de controle, nada. E certa feita eles tiraram daquela prisão e colocaram numa outra prisão, e a esposa ia grávida para lá para visitar. Ele ficou 10 meses preso, doente, passando necessidade, num ambiente inóspito. E tudo que ele falava era: Deus tem um propósito. E se Ele não me levou ainda, se eu não morri ainda, é porque tem algo a ser concretizado. Então, diante das situações que nós somos afrontados, diante das situações em que nós recebemos rejeição, a nosso posicionamento tem que ser um posicionamento de confiança em Deus. A opressão, o sentimento, ele vem ao coração. Nós somos seres humanos, mas nós temos que saber lidar com esse sentimento e não permitir que eles tomem conta do nosso coração. Hebreus capítulo 12. Luísa, por gentileza. Hebreus capítulo 12. Versos 4, 5 e 6. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Rosângela 6, 7 e 8. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Sebastião 9, 10 e 11. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. O 11 também. O 11 também.
Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. A ação, os reveses, as dificuldades na nossa vida provém de Deus, não é de Satanás. O câncer, o assalto, o roubo, a rejeição, essas coisas, quem está no controle de todas as coisas é Deus. Por mais que esse mundo pecaminoso ele colabore para isso, Deus, aqueles que são filhos, Ele transforma aquilo em algo que seja importante, seja algo bom, que venha a fazer com que a pessoa cresça, ou uma coisa que de outra maneira não iria existir. Nós não crescemos em período de tranquilidade. Nós não crescemos em tempo em que não há luta e dificuldade. Nós só crescemos quando realmente a coisa aperta. É aí que nós buscamos a Deus. Pastor, porque depois que Jó perdeu tudo, né? E acrescentou, depois de ele perder tudo, com a doença, né? Ele acrescentou com os tumores malignos. E aí a mulher dele falou: você ainda conserva a sua integridade depois de tudo isso? Amaldiçoa esse Deus e morre. E aí ele falou assim: você fala como uma doida. Nós temos recebido o bem de Deus, não vamos receber o mal. E ele, em tudo isso, ele louvou a Deus, adorou a Deus. Mas passado um tempo, ele começou a fraquejar, que é o que acontece conosco. Mas mesmo assim, o Senhor mostrou para ele quem era ele. E no fim da sua vida, apesar de ele ter sido abençoado com mais filhos, abençoado com mais recursos, ele diz: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, e agora eu conheço de ouvir contigo andar. Então, o grande prêmio para Jó não foram bens, não foram filhos, não foram a restauração da sua saúde, mas o grande prêmio para ele é conhecer mais a Deus, que é exatamente o que acontece quando nós passamos por uma luta e dificuldade e nós confiamos nele. Sou realista o bastante para saber que no calor de emoção de uma situação estressante, não checaremos uma lista de questões como as mencionadas no parágrafo acima. Todavia, podemos e devemos criar o hábito de pensar assim. Então, no momento que você estiver passando a luta, dificuldade, a pessoa estiver maltratando você, dificilmente você vai conseguir trazer à mente essa condição de que, olha, eu tenho que tentar pensar que Deus está ali no controle. Você tenta de alguma maneira se defender, mas aquilo tem que passar. O cristão não é aquele que reage mal, que não reage mal. O cristão é aquele que aprende com as más reações e cada vez diminui mais, ou diminui para agir menos daquela forma. E aí você começa a criar um hábito. A ação de você criar um hábito é a coisa mais importante. Porque se você começa a ponderar em como você agiu ou reagiu, nas próximas vezes, cada vez mais você vai tentar agir de uma maneira diferente. Eu sempre dou o exemplo da gripe para vocês. Com uma semana de gripe, a gripe passa. Mas quando você tem o primeiro surto de gripe na sua vida, parece que você vai morrer. Quando a gente pensa, por exemplo, em relação à Covid, uma grande parte das pessoas que foram entubadas e morreram eram pessoas que estavam estressadas e preocupadas, com medo de morrer. E aí aquela tensão, aquele nervosismo fez com que a doença ela tivesse uma ocorrência muito mais grave nas suas vidas, levando inclusive ao óbito. Pessoas que agiram de uma maneira muito mais tranquila diante da enfermidade sobreviveram. E nós temos que aprender com isso. Então esse exemplo da gripe nós vamos passar por reveses, vamos passar por rejeições, mas nós temos que aprender a lidar com elas. Seja com 1 ano, com 5 anos, 10, 15, 20, quantos anos você tenha. Nós temos que aprender a lidar com ela. Muitas vezes a nossa reação imediata
a uma atitude injusta, é ficar louco da vida com a pessoa. Você explode. Isso é natural, não é correto, não é bíblico, é pecaminoso, mas é natural. Mas logo após o episódio, temos o poder de decidir se vamos acalentar a bronca ou refletir nas questões que apresentamos e permitir que o Espírito Santo dissipe a nossa ira. O problema não é necessariamente a ação pecaminosa, ela é ruim. O problema é que nós continuamos cultivando isso no coração. Pessoas que têm mágoas com outras pessoas. Não vou na igreja porque eu estou com mágoa. Eu não venho mais conversar com o fulano porque ele me fez aquilo. E você fica desenvolvendo uma amargura no seu coração que vai levar você para o inferno. Porque as pessoas que têm um coração como esse vão para o inferno. Ou a pessoa aprende a lidar com aquela dificuldade e muda, perdoa, assim como Cristo perdoa os nossos pecados, ou então a pessoa ela vai passar a eternidade no inferno, além de uma vida aqui na terra amargurada, com problema de gastrite, de úlcera, alguns com câncer, outros com problema de reumatismo, dor na junta, porque não perdoa. Como vou reagir? Tenho que reagir bem, talvez não no calor da situação, mas nós temos que aprender que com o caminhar no momento do tempo, você tem que passar a refletir sobre o que você falou, ou o que você fez, e voltar atrás. Sei que existem centenas de outras circunstâncias, e atitudes de terceiros que nos tentam a ficar furiosos. No entanto, não podem nunca ser a causa da nossa ira. Você pode elencar, gostou da palavra? Elencar. Apresentar. Bem do além mesmo. Bem do além, obrigado. Entendeu? Você pode apresentar, você pode elencar, anota aí, elencar. Não é com H não, elencar, não é um escritor famoso. Você pode apresentar uma série de questões. Pastor, você não sabe dessa questão, ou daquela outra. Nós podemos apresentar uma série de circunstâncias que nos tentam ficar furiosos, mas você nunca pode colocar a culpa da sua ira nessas coisas. A ira já está dentro do seu coração. Vem de fábrica. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, o ser humano ele tem ira no seu coração. E nós não conseguimos demonstrar a nossa ira contra Deus. Ele é um ser que não é alcançável, mas nós podemos demonstrar a nossa ira contra Deus, fazendo o mal para aqueles que são criados à semelhança de Deus. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só cristãos não. Qualquer ser humano, quando nós maltratamos. Certa feita Jesus, lá nos Evangelhos, ele relata que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí algumas pessoas, dentro da história, são rejeitadas. E aí o Senhor fala que quando estavam com fome não deram de comer, quando estavam com sede não deram de beber, quando estavam doentes não foram visitados, quando estavam no cárcere também não foram visitados. E aqueles homens e mulheres falam assim, não, mas em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro, fizemos, e o Senhor fala assim, eu não te conheço, porque a motivação sua foi uma motivação errada, não foi uma motivação bendita. Nós temos que pensar nas nossas motivações, o que nos leva a fazer, falar, agir e reagir. O motivo da nossa ira está sempre em nossos corações, geralmente como resultado do nosso orgulho ou do nosso egoísmo. Nós já trabalhamos o orgulho, o egoísmo não lembro se a gente já falou. Essa condição de que eu não posso ser afrontado, eu sou digno e merecedor de honra. Que honra nós temos direito? O que é que nós temos direito nessa terra? Tem aquele louvor conhecido que fala assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu? O que você tem por direito? Você tem direito à felicidade? O seu mestre não teve felicidade. Você tem direito à aceitação? O seu mestre não teve aceitação.
Você tem direito a não ser rejeitado. O seu mestre foi rejeitado. Será que você é melhor que o seu mestre? Se você é cristão, você saiba que você não tem direito a nada. Tudo que te é concedido, a saúde, o alimento, moradia, transporte, trabalho, lazer, perfeição do seu organismo, tudo isso vem de Deus, não do seu esforço. Não nos isentamos da nossa responsabilidade, mas temos que entender sempre que a causa última sempre é Deus. Tem uma brincadeira de criança que é o mestre mandou. Então é isso. Jesus mandou a gente obedecer. Antes nós obedecêssemos, antes nós olhássemos para essa brincadeira que a Vinícius falou e nós realmente colocássemos isso em prática, porque é literalmente isso. Você, quando aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, você passa a não ter mais vontade. Livre-arbítrio é uma utopia. Nós vivemos num mundo caído, um mundo que mesmo caído ele é controlado pelo nosso Deus. Amém. Imagine você vivendo de acordo com a sua vontade, com a sua emoção. Imagine se tudo que você desejasse do seu coração lhe fosse concedido. Que caos seria o mundo, ou que caos seria a sua vida? O motivo está sempre em nossos corações. É provável que você pense que haja exceções à regra, mas é seguro dizer que todos nós ficamos com ira de vez em quando. A questão não é se você fica com ira ou se você não fica com ira. A questão é como que você lida com isso. Após a explosão, o que você faz? Após a manifestação da sua ira, como você procede? Algumas pessoas exteriorizam a ira com palavras agressivas e maldosas. Outras agem de maneiras mais sutis, fazendo comentários depreciativos, sarcásticos sobre a pessoa que a enfureceu. Existem também aquelas que deixam a ira dentro do seu coração, em forma de ressentimento, de mágoa, de amargura. Todas essas expressões de ira e outras que você puder nominar são pecado. Todas elas são pecado. Como então lidar com a ira de um modo que glorifiquemos a Deus? Condição 1, nós vamos nos irar. Mais dia menos dia nós vamos nos irar. Mas como nós vamos lidar com esta ira? A palavra de Deus não diz que nós não vamos pecar. A palavra de Deus não fala isso. Pelo contrário, se alguém disser que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Ou seja, a realidade do ser humano é pecaminosa. O problema é como que você lida com isso. Qual é o que você faz no momento depois? Porque, por exemplo, pastor, esse caso da Boate Kiss. Esse caso de quem? Da Boate Kiss, do julgamento. Né? Foram muitos dias de julgamento, assim, os culpados foram julgados, pegaram muitos anos de prisão, mas assim, eles conseguiram habeas corpus, vão responder livres. Então assim, os parentes, né, que tiveram seus familiares mortos, assim, então assim, né, o pessoal ocupado vai responder livre, tiveram muitos anos, né, mas o que adiantou? Vai responder tudo livre. Então assim, no caso dos seus familiares mortos, eles guardaram no coração, não adianta, né? É muito, muito complicado, porque claro que é. Eles vão ter que, assim, é muito difícil, porque essa questão do perdão, né? Mas se a pessoa não liberar o perdão, ela vai continuar amarga o resto da vida. E mesmo a pessoa dentro da cadeia, pegando prisão perpétua ou sendo enforcado, aquela mágoa ela vai deixar ela continuar no coração. Ou a pessoa, ela abre mão disso, ou ela vai continuar sofrendo. Exatamente. Ela vai continuar sentindo a mesma coisa. É exatamente o que você está falando, que é
muito difícil, mas assim, eles liberaram o perdão para uma pessoa dessa, entendeu? Mas perdoar, porque que adianta ficar com essa amargura no coração? Adoece eles, né? Como então lidar com a ira de um modo que honre a Deus? Primeiro, temos que reconhecer e confessar a ira e o pecado que nela existe. Não há como lidar com a ira sem admitir sua existência. Então, se você for um médico, e o médico pergunta para você: o que você tem? E você fala para ele assim: tenho nada. O médico não tem como te tratar. Ele só pode tratar você se você reconhecer que você está sentindo alguma coisa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para lidar com a ira é reconhecer que você tem ela no seu coração e pedir perdão a Deus. A seguir, temos de nos perguntar por que estamos com ira. Qual é a motivação, ou qual é o sintoma desta ira? O que está te levando a ficar irado? É por orgulho? É por egoísmo? É por algum ídolo que você tem no seu coração que você gosta? Se esse for o caso, temos de nos arrepender não apenas da ira, mas também do orgulho, do egoísmo e também da idolatria. Da idolatria, sim. Nós, cristãos evangélicos, nós não temos imagens de escultura como tem os católicos romanos. Se você for numa igreja católica romana, o santo padroeiro da congregação lá, se ele estiver ao nível do alcance dos fiéis, ele vai estar com o pé liso, não tem mais pintura, não tem nada, de tanta pessoa lá, passa a mão. E nós olhamos para isso e falamos: isso é idolatria. O que não é diferente da idolatria do nosso coração. Nós definimos ídolos no nosso coração e nós o adoramos. Nós o adoramos como? De que maneira? Nós o adoramos quando nós permitimos que eles nos dominem. E nós temos que então pedir perdão também, além da ira, do orgulho, do egoísmo, da idolatria. Após lidarmos de modo positivo com a expressão da nossa ira, por meio do reconhecimento, por meio do arrependimento, é necessário começar uma mudança de atitude em relação à pessoa, ou às pessoas cujas palavras ou ações engatilharam a nossa ira. Você tem que começar a trabalhar com ela. Você tem que tentar reter isso. Você tem que parar de agir ou reagir da maneira que você estava fazendo. Você já entendeu que ira é pecado? Você já entendeu que aquilo faz parte da sua vida? Ou melhor, está na sua vida? Agora está na hora de você começar a tirar esta roupa. Estava vendo um filme com a Rosângela ontem, que o cowboy, ele chegava lá das lutas dele, lá do trabalho dele, tudo sujo, e o irmão dele lá falava para ele assim: você não vai tomar banho não? Não, hoje não. E ele não tomava banho. E ele deitava imundo naquela cama limpinha, arrumadinha, e ele dormia lá com bota e tudo. Nós temos que começar a nos despojar dessas roupas imundas, dessas roupas sujas, para que a água do Espírito possa nos lavar e nos purificar. Reconheço que eu tenho ira, me arrependo em relação à ira, e agora eu começo a tentar mudar. Efésios 4:32. Menise, Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. A palavra de Deus diz que uma forma de você começar a mudar é ser bondoso com as pessoas, ter compaixão com as pessoas, perdoar as pessoas, tendo como modelo Jesus Cristo. O mesmo que aconteceu com você, aconteça com o outro. Colossenses 3:13. Luísa? Fala dos Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Colossenses capítulo 3, 3 ou 3? 3. 3,
13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse versículo é para minha filha. Porque eu vou lá e falo para ela, e mexo com ela, e cutuco ela, e eu vou lá e puxo o pé dela, e eu ligo a luz na cara dela quando ela está dormindo. Suportai-vos uns aos outros. Aí ela fala assim: pai, você é insuportável, viu? A palavra falou com você. Suportai-vos, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Então o apóstolo Paulo, ele vem falando dessa condição que você está passando por uma dificuldade. Suporta, viu? Me ama, suporta. Se dermos vazão à ira, também temos de buscar o perdão de quem magoamos. Então, a pessoa agiu mal contra você, e você tem que pedir perdão a ela, porque você ficou irado com ela. Pastor, que loucura! Pois é assim é o cristianismo. O cristianismo, ele é loucura. A pessoa, ela te magoou, ela te entristeceu, e você não pode, para você se libertar dessa amargura no coração, você tem que pedir perdão a ela, porque você ficou amargurado ou irado com ela, ou reagiu de uma maneira errada. Evite as rugas. Por último, precisamos entregar a Deus a situação que ocasionou a nossa ira, porque nós não conseguimos. E aí a Menisa deu o exemplo da boate Kiss lá, em que muitos jovens eles faleceram, e muitas famílias amarguradas. Depois de você ter feito a sua parte, Deus entrega essa situação nas suas mãos, para que o Senhor possa fazer aquilo que é o sobrenatural, porque o natural eu já fiz. O meu natural é reconhecer, o meu natural é arrepender, o meu natural é tentar mudar a situação, o meu natural é buscar a pessoa e pedir perdão, porque eu fui irada com ela. Agora é com o Senhor. Numa situação como essa, como você lidar com aquela figura do seu ente querido que foi subtraído da sua vida? É apenas Deus que pode fazer isso. Mas você tem que fazer aquilo que é natural, para que Deus faça o que é sobrenatural. Você está fazendo isso? Quem? Você. Por último, precisamos entregar a Deus a situação que ocasionou a nossa ira. Isso é particularmente verdadeiro quando somos objetos da ira de outra pessoa, ou quando somos injustiçados por um chefe, por um cônjuge, ou quando alguém nos maltrata. Para eliminar as emoções pecaminosas, temos que crer que Deus, Ele é soberano em todas as coisas, tanto nos bons momentos como nos maus momentos. Eu pego a frase que a Menisa citou de Jó, em que ele olha para sua esposa, depois de ele perder todos os seus filhos, depois de ele perder a sua saúde, de perder todos os seus bens, ele fala: o bem de Deus eu recebi, como não vou receber o mal de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Para eliminar as emoções pecaminosas, temos que crer que Deus, Ele é soberano em todos os acontecimentos da nossa vida, tanto os bons quanto os ruins. E que todas as palavras e atitudes que nos enfurecem estão de algum modo incluídas em seus bons e sábios propósitos, nos proporcionar a possibilidade de sermos mais parecidos com Jesus. Tudo que acontece na nossa vida, quem está por trás disso é Deus. É Deus. Não adianta você querer culpar Satanás. Não adianta você querer culpar a sociedade, o governo, é a época que foi Lula, e isso e aquilo. Não adianta você querer culpar. A maldade, ela está no coração do ser humano. E Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós sejamos cada vez mais forjados. Precisamos reconhecer que qualquer situação que nos leva, que nos tenta a ira, pode nos levarmos ao pecado ou a Cristo. Quando uma situação de ira é apresentada sobre a sua vida, você pode reagir como pecador ou você pode reagir como cristão. No início desse tema de ira, reconheci que a ira é um assunto complexo.
e que fazer uma análise dela de maneira abrangente, ela não é possível nesses encontros. É muito pouco tempo. A gente teria que ficar um tempo muito mais extenso, lidando sobre cada aspecto da ira, cada reação, cada ação. Mas eu espero que a gente possa ter pensado um pouquinho a respeito disso, que nós possamos ter sido ajudados a entender que a ira, ela é pecado. E mesmo que desculpemos, toleremos em nosso viver, ela não é aceitável perante Deus. Talvez você ache que não tenha nada a ver. Talvez você ache que a tua reação pecaminosa ela é uma reação correta diante daquilo que você está passando. Mas a ira, ela não é aceitável perante Deus. Antes de encerrar essa primeira parte, há mais um aspecto da ira que nós vamos considerar. Mas isso nós vamos fazer após o nosso intervalo. Nós vamos tratar, após o intervalo, a ira contra Deus. Pastor Paulo, eu fico irado contra Deus? Sim, nós ficamos irados contra Deus. O nosso objeto de ira não são os nossos pais, não é o vizinho do lado que está com som alto, não é o governo, não é a polícia, não é a falta de dinheiro, não é o assaltante, mas o foco da nossa ira, de uma forma final, é a figura de Deus. E nós vamos estar tratando sobre esse tema, sobre esse subtema da manifestação da nossa ira contra aquele que controla todas as coisas. Te aguardo depois do intervalo, que Deus te abençoe e te conceda graça.